tá? Bom, então, pessoal, 304, vamos lá, então. Tá gravando, a prof vai botar para compartilhar a tela. Deixa eu botar aqui. Vamos compartilhar a tela, tá? A gente vai fazer uma revisãozinha hoje, bem tranquilinha com vocês, tá? Para que na semana que vem eu já consiga iniciar função polinomial, tá? De segundo grau, certo? Que a gente vai ver. Então, todo mundo tranquilamente, deixa eu ver aqui, enxerga aqui? Sim? Sim. Tá. Deixa o professor dar uma olhadinha aqui, que eu acabei, acho que, deixando. Tá, não tem problema. Tá. Então, tá? Tá, então a gente vai ver. Daqui a pouco isso para vocês. Não sei porque que o meu negocinho sumiu aqui, achei estranho. Eu quero ativar isso aqui. Aqui. Então, por exemplo, assim, ó, a gente vai relembrar hoje para vocês, porque nós vamos começar a função polinomial, o que são monômios ou termo algébrico, porque isso é base para a gente. Isso com certeza você sabe. Daqui a pouco não com esse termo oficial que a gente usa, né? Termo algébricos ou monômios. Mas a gente sabe que um monômio nada mais é do que um produto, né? Uma multiplicação de números, todos ou em parte, né? Sob uma representação literal. Então, isso quer dizer, um monômio, para ele ser considerado um monômio, um termo algébrico, né? Para a gente poder resolver esse termo algébrico, eu tenho que ter um número multiplicado pela parte literal, tá? Então, essa parte literal realmente é a letra, tá? Do alfabeto minúscula, tá? Então, essa parte literal aqui. Então, por exemplo, 7x é um monômio, porque ele tem um número e ele tem uma letra. Menos 5, 5 elevado na A, ou menos quinta parte, enfim, tá? Ele tem um número, positivo ou negativo, não me interessa. Pode ser inteiro ou fracionário, pode ser inteiro ou decimal, não tem problema, tá? Só que ele também tem que estar acompanhado com a parte literal, tá? M, tá? Também é um monômio, tá? Mas, professora, cadê o número? Tá? O número está subentendido aqui na frente, como se ele fosse 1, né? A gente sabe que 1 não aparece. Então, ele está subentendido aqui, tá? Então, ele é um monômio. XY, tá? Pode ser mais de uma letra, não precisa ser uma letra, pode ser mais, só que o número tem que ser um só. Então, o 1 está aqui na frente. Entre outros que a gente vai ver, tá? Então, se lembraram que isso aqui é um termo algébrico, isso aqui é um monômio, tá? O que acontece? Os monômios, geralmente, ele é formado por duas partes, na qual a gente chama o coeficiente do monômio, que é quem? O número, a gente chama ele de coeficiente, e uma variável. O que é a variável? A variável é o que eu quero descobrir, que é a parte literal, é a minha incógnita que eu não sei. X, Y, Z, ou uma multiplicação de variáveis. Isso quer dizer, eu posso ter mais de uma letra, X, Y, AB, DZ, enfim, tá? Considerando, inclusive, os expoentes, que isso é importante que a gente vai ver depois, que a gente chama de parte literal. Então, a gente tem um monômio, que ele vai ter o coeficiente dele, e ele vai ter a parte literal, que é a letra, tá? Esse coeficiente, ele pode ser positivo ou negativo, tá? E ele pode ter, pessoal, a parte literal aqui, ó, duas literais, e uma delas pode ser elevado ao expoente, que a gente vai trabalhar depois, pode, bem tranquilamente, tá? E aí eu tenho um monômio, menos 18, eu só tenho o coeficiente, ele não tem a parte literal. Isso pode acontecer? Pode, tá? O que vai acontecer nesse monômio, quando a gente trabalha ele, por exemplo, como se eu tivesse uma fórmula de Bhaskara, né? X ao quadrado mais 6x mais 9, né? O 9 é um monômio, tá sozinho, tá? Mas o que acontece com aquele 9? Ele tá solto, ele não tem nenhuma parte literal dele. Então, eu não tenho o que fazer muito com ele, que a gente vai ver, tá? Grau de monômio, certo? Todo monômio,
ele tem um grau, um coeficiente não nulo, tá? Porque o coeficiente aqui em cima não pode ser zero, nulo. Porque vocês aprenderam que todo número elevado ao expoente zero sempre vai ser 1. Então, no monômio ou num termo algébrico, turma, o expoente aqui em cima nunca vai ser zero, porque senão ele vai valer 1, né? X elevado na zero, 1. 3 elevado na zero, 1. M elevado na zero, 1. Então, o expoente nunca vai ser zero, tá? Temos que o seu grau se dará através da soma dos expoentes literais. Então, eu posso perguntar para vocês, que a gente vai trabalhar o monômio, polinômios, principalmente, as operações, aí eu vou perguntar para vocês, qual é o grau desse monômio ou qual o grau desse polinômio, tá? Professor, o grau dele é o quê? É literalmente a soma dos expoentes. 3 mais 2 mais 4. Então ele é um monômio de grau 9. Isso é importante que a gente entenda, porque quando a gente for trabalhar a divisão de polinômios e a função polinomial, isso daqui a pouco vai fazer diferença para vocês poderem simplificar numa divisão ou numa multiplicação, tá? Semelhança entre monômios. Isso é importante porque a gente relembre, porque a gente vai ter que fazer a redução dos termos semelhantes ou a semelhança entre monômios, tá? Dois ou mais monômios, isso é importante, tá, turma? Quando a gente tem dois ou mais monômios, a gente chama já ele de polinômios, tá? Então, a partir dos monômios, a gente tem os polinômios. São semelhantes quando suas partes literais são iguais. Então, o coeficiente não me interessa o valor dele, não precisa ser igual. Não precisa ser os dois inteiros, não precisa ser os dois fracionários, não precisa ser os dois positivos, negativos. Não. Ele pode ser qualquer número real, tá? Inteiro, positivo, negativo, ele pode ser fracionário, positivo, negativo, ele pode ser decimal, positivo, negativo, ele pode ser uma raiz quadrada, né? Não digo positivo, negativo, né? Mas ele pode ser uma raiz quadrada, não tem problema o coeficiente. A questão é que a parte literal, que é o que, ó, x e y, elas literalmente têm que ser iguais, tá? Então, a gente diz que eles são monômios semelhantes ou semelhança entre monômios quando essa parte literal for igual, tá? Então, a gente diz que quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes, tá? Aí eu tenho aqui, ó, entre os monômios apresentados, turma, identifique aqueles que são semelhantes a 5ax ao quadrado. Se a gente perguntar para vocês aqui, qual deles é o termo semelhante com 5ax ao quadrado? O 0,7. O 0,7. Isso é lógico, tá? Não, mas aqui também tem ax, tudo bem, mas aqui é o a ao quadrado, não dá. Aqui também tem ax, nenhum deles tem expoente, então ele não é semelhante, tá? Ele é um monômio que tem a mesma literal, mas ele não é semelhante. Então, sim, o 0,7 ax ao quadrado é o termo semelhante, tá? Bem tranquilinho assim, pessoal. E esse monômio, qual é o grau dele? Se eu pergunto para vocês. Qual é o grau desse monômio? 9. 9? Concordam? 9? Não, é 10 porque o Y tem 1. Isso, exatamente. É 10 porque o expoente aqui não aparece, mas subentende que ele vale 1. Exatamente, tá? Então, 3 mais 6, 9, com mais 1 aqui, 10. Então, eu diria que o grau desse monômio é 10, tá? Então, cuidado. Esses subentendidos que a gente já sabe, que quando não aparece nenhum número na frente é 1, e quando não aparece nenhum expoente, ele também vale 1, tá? Então, olha só. Identifica os são polinomial.
Ah, meu Meet, tá. Caiu a internet da Sora. Oi, turma. Voltei a minha conexão. Tudo bem? Oi, voltei. Tá tudo certo? Tá me Certo. ouvindo? Acontece, gente. Então, vamos continuar lá que a prof estava fazendo aqui os negócios. Deixa eu botar para apresentar. Tá todo mundo me ouvindo bem agora? Sim. Tá bom. Deixa eu só botar aqui. Tá, a gente viu isso. Tá. Aqui. Tá? Monômios ou termos semelhantes. Então, assim, ó, identifica os monômios semelhantes, pessoal. Quem deles aqui é semelhante? Tá? Quem deles é aqui semelhante? A tela não tá compartilhada pra mim. Tem que apresentar, Sora. Tu não tá apresentando a tela. Cai. Tá. A prof, né? Obrigada. Caiu tudo, eu me esqueci que eu tenho que compartilhar de novo, né? Começamos bem, né? Vamos lá, então. Deu? Compartilhar? Tudo certo? Foi. Foi? Beleza. Então tá, deixa eu pegar aqui, então. Obrigada. Então, assim, identifica os monômios semelhantes aqui, tá, pessoal? Então, eu pergunto para vocês, quem aqui é monômio semelhante? O 13 e o 12 e o 5 e o 15. Isso. O 3 ao quadrado x e o 12 ao quadrado x são semelhantes. Então, eu posso realizar essa operação, dizer que 3 ao quadrado x menos 12 ao quadrado x é tanto. E 5bx ao cubo menos 15bx ao cubo é tanto mais 4x. Então, se eu quisesse, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó, que é o que a gente vai fazer, e depois a gente vai resolver, né? Eu posso dizer que o mais 5bx ao cubo vem para cá, né? Deixa eu tirar esse menos aqui. Para juntar os termos semelhantes, né? E aí, o que que eu tenho? Resolvo. 3ax ao quadrado, que a gente vai ter que resolver isso numa função polinomial, tá? Redução de termos semelhantes, né? 3ax ao quadrado, isso aqui eu poderia já resolver? Poderia. 3 menos 12 ficaria quanto, pessoal? Menos? 9. Menos 9ax ao quadrado. E 5 menos 15 ficaria quanto? Menos 10, concordam comigo? E aquele 4x, não faço nada, turma, porque ele não tem nenhum termo semelhante com ele. Então, o que acontece? O que aconteceria nessa situação aqui se a gente tivesse que resolver, por exemplo,
Tem como eu resolver isso aqui? Claro que tem. Eu tenho como resolver isso aqui, tá? Colocando o x em evidência, a fatoração que a gente vai ter que lembrar, e aí da fatoração a gente vai ter que isolar o a em relação a x, fazer substituição e achar o valor de a e o valor de x, tá? Mas isso é outro momento que a gente vai trabalhar, porque eu quero só que a gente relembre um pouquinho isso aqui, que é essa revisão aqui de conteúdo, para a gente poder trabalhar a função polinomial, para vocês identificarem um termo semelhante, tá? Se não é semelhante, o que eu faço? Não faço nada. Por exemplo, esse 4x não é semelhante com ninguém? Não, não posso fazer nada. Ele vai ficar separado, tá? Então, a adição algébrica dos monômios, a gente tem uma expressão algébrica, que a gente vai trabalhar com essa expressão, e se todos os monômios ou termos são semelhantes, então a gente pode tornar essa função mais simples, que foi o que a gente fez ali. E a expressão adicionando algebricamente os coeficientes mantendo a parte literal. Então, foi o que a gente fez, tá? Essa operação que a gente chama redução de termos semelhantes. Então, a gente vai chegar no momento em que a gente vai resolver até reduzir o máximo possível o termos semelhantes dele, tá? Para que a gente consiga achar uma solução para aquela expressão algébrica, tá? Para aquele meu polinômio. Então, o que acontece numa adição algébrica, tá, pessoal? Eu tenho aqui, que é o que a gente fez, ó. A gente tem, na verdade, dois termos semelhantes, né? Porque a parte literal deles é igual, mantenho a parte literal e subtraio ou somo os coeficientes, né? Menos 5x, mais 5x com menos 7x, menos 2x. Aqui a mesma coisa. 9mn menos 15mn mais 6mn igual a quanto? Vou fazer 9 menos 15 mais 6, deu 0. 0mn, tá, turma? Se é 0, eu não preciso nem botar a parte literal aqui. Não preciso, tá? 0 vezes qualquer coisa é 0. Isso pode acontecer? Claro que pode, tá? Não tem problema, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esses termos semelhantes. Bem simplesinho, tá? O que acontece? Vocês podem fazer isso mentalmente, se vocês quiserem, tá? Isso vai dar quanto? Só para eu escrever aqui. Quanto é que dá essa redução desse termo semelhante aqui? Alguém? 27y, mais ou menos. É menos. Menos quanto? 21x. 21x, tá? Ponto. Reduzir a termos semelhantes. O que a gente faria mais adiante? A gente ia resolver isso, tá? A gente ia tentar resolver isso aqui, botando em evidência, fazendo alguma coisa, para poder resolver e achar o valor de x e y, tá? Aqui, mesma coisa, tá? Redução de termos semelhantes, ok? Isso ficaria quanto? 24, isso? Não? Ó. O único termo semelhante que eu tenho é o 24 ao quadrado e o w ao cubo, né? Então, 24 menos 12, isso ficaria 12 ao quadrado, w ao cubo. Tem algum outro termo semelhante? Não. Não. Vai ficar assim, vai ficar assim. A gente vai ter que achar uma solução para resolver ele depois. Mas vai ficar assim, não tem que a gente possa fazer, tá? Ou daqui a pouco ele pede para vocês reduzirem e achar qual é a redução daquele termo semelhante. Ah, achei, é assim. Tem uma outra opção? Não, não é o que ele quer, só quer que vocês reduzam aquela função polinomial e ponto, tá? Escreva o monômio que é adicionado a menos 2x ao cubo resulta em 5x ao quadrado. Então, pensem, que monômio eu posso colocar, que monômio eu posso adicionar o menos 2x ao quadrado para ter como resultado 5x ao quadrado? 7x ao quadrado? 7x ao quadrado, tá?
Vocês viram que tranquilinho? Isso vocês aprenderam lá no ensino fundamental, eu acho. Tá? Aí seria mais 7x ao quadrado, que me resulta em 5x ao quadrado. Tá? Isso seria a resolução, tá? O 7x ao quadrado. Tudo bem? Vamos reduzir os termos semelhantes? Olha que barbadinha. 2x ao cubo menos 3x ao cubo. Ficaria quanto aqui? 1. X ao cubo. Posso botar 1x ao cubo, ou só botar x ao cubo. 2x menos 5x mais 6x é quanto? 9x? 9x? 3x. 3x, né? 2 menos 5 dá menos 3 com mais 6, 3x. Então, só vou botar aqui, que depois eu vou colocar à disposição para vocês. Isso ficaria x ao cubo, opa, menos, né, Neise? Menos x ao cubo, e isso ficaria 3x, tá? Ponto. Tudo bem? Vamos para a parte 2, tá? A prof vai fazer um negocinho aqui que eu tinha deixado pronto, mas eu vou tirar. Vou fazer de propósito com vocês, tá? Aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui a gente vai vendo juntos, tá? Então, olhem só. Monômios e as suas operações, tá? Então, assim, expressões algébricas, pessoal, é o que a gente está mais acostumado a fazer, e vocês também vão ter que fazer esse ano uma expressão algébrica, tá? Dois probleminhas bem simples para vocês viram ali que eu apaguei o resultado, mas eu quero que vocês entendam, tá? Pode ter uma função polinomial em relação a uma interpretação de texto, e aí a gente tem assim, ó, quantos dias há em um período de X semanas mais 20 dias? Então, eu quero descobrir, na verdade, que vocês, primeiro, para eu saber quantos dias tem, eu tenho que montar essa expressão algébrica para eu poder resolver, tá? Porque ele só me disse isso, ele não me disse mais nada. Quantos dias é um período de X semanas? Eu não sei quantas semanas tem, mas na outra pergunta, uma outra situação, eu posso dar o valor dessas semanas, né? Mas eu pergunto para vocês, como é que eu poderia montar essa expressão algébrica em relação a semanas e a dias? Tá? X é o número de semanas e mais 20 dias. E aí, o que eu tinha colocado ali, ó, vou colocar aqui de volta, eu tinha colocado assim, ó, eu tinha feito X, que é o número de dias, mais 20, tá? Então, eu tenho aqui, ó, X mais 20, certo? É o que eu tinha colocado aqui, tá? Aí, deixa eu ver uma coisa. Tá. Aí, o que acontece? Tá certo eu deixar assim, X mais 20? Se eu pergunto para vocês, montei uma expressão algébrica, tá? Tá certo eu deixar isso aqui, assim, X mais 20? Não faltaria um igual, a não ser. Sim, poderia. Poderia ter um igual, sim. Mas eu não quero uma equação, tá? É o Richard ou é o que falou? É o Richard, não? Isso. Isso, Richard. Richard, a questão aqui, ó, ele não tá se preocupando, porque se eu botar uma equação igual, por exemplo, se eu botar igual a 10, entendeu? Isso aqui não é só uma expressão algébrica, isso já é uma equação, tá? E quando eu quero uma expressão algébrica, eu não tenho que ter o sinal de igualdade, tá? A minha questão aqui é que ele está perguntando assim, ó, qual é a quantidade de dias? Eu quero saber quantos dias eu tenho. Só que aqui o meu problema é que o X equivale a semanas mais 20. Então, por exemplo, se eu tenho uma semana mais 20, eu posso somar semana com dias? Não. Não, eu não posso. Mas eu posso transformar semanas em dias. Não posso? Posso, né? Uma semana tem quantos dias, turma?
7. Ah, então tá. Então me faltou colocar o 7 aqui. Porque 7x é 7 vezes a quantidade de semanas mais 20. Aí eu vou ter o número total de dias que eu quero. Pronto, expressei identifiquei a minha expressão algébrica. Depois eu vou pensar o que eu vou resolver, né? A mesma coisa aqui, ó. Quantos meses há em um período de Y anos mais 10 meses? Como é que ficaria essa minha expressão algébrica? Y. 12y mais 10. Agora. 12y mais 10. 12y mais 10. Exatamente. Perfeito. Se eu tivesse deixado só y, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu no de cima. Eu teria quantidade de anos mais meses. Não posso. Então, eu coloquei que um ano tem 12 meses. Então, 12 vezes a quantidade de anos mais 10 meses, eu vou ter tudo em meses, tá? Então, isso é uma expressão algébrica. Isso não é uma equação, tá? Cuidado, tá? Então, quando substituímos as variáveis, que são a parte literal, de uma expressão algébrica por números, tá? Efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica dada para esses números. Então, quando eu vou substituir essas variáveis, que nem ali, eu vou substituir por semanas. Quantas semanas? Não sei, o problema vai ter que me dizer quantas semanas ele quer que eu calcule para saber o número de dias. Eu não vou inventar isso, tá? O bom é que na matemática a gente não tem que inventar nada. Ele diz para a gente, você tem que botar o número de semanas, é 10 semanas, 5 semanas, 6 semanas. O número de anos é 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, não sei. Para eu poder descobrir o que eu quero, tá? Uma atividade bem simplesinha aqui, ó, botei para você, 7º ano, pessoal, né? Suponha que o terreno tenha a forma da figura aqui mostrada e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento, pelas letras X e Y. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno? Não quero achar o valor do perímetro, por enquanto. Eu quero só montar a expressão algébrica. Como é que faria essa expressão algébrica? Alguém? X mais 3y. Isso. Posso fazer direto? Devem fazer direto, tá? Aqui, claro que não vai ser 5x, claro que não vai ser tão simples assim, mais 3y. Só que também, pessoal, não vai ser uma coisa de outro mundo. Por quê? Porque vocês já têm a base bem tranquilas, tá? E aí, o que acontece? Que vocês podem e vocês devem... Tem um negócio muito melhor. Que vocês podem e vocês devem fazer a coisa da forma mais prática. Por quê? Porque necessariamente, no 3º ano, tem cálculos, tem raciocínios lógicos em que vocês, na verdade, vão fazer mentalmente e que vocês não precisam me mostrar matematicamente como é que vocês fizeram para mim. Por quê? Porque todo mundo vai ter que chegar naquele mesmo resultado. Entendeu? É a mesma coisa que eu pedi para vocês. Me demonstre como é que vocês acharam 5x mais 3y. Existe essa necessidade? Não, não existe. Porque vocês fizeram x mais x mais x mais x mais x é 5x. Y mais y mais y é 3y. Acabou, né? Então, eu quero que vocês usem todos os artifícios matemáticos para resolverem, desde a forma mais simples até a forma mais complexa que a gente vai ver, tá? Então, a gente tem, denomina-se monômio ou termo algébrico, toda expressão algébrica. Gente, só um pouquinho, tem um cabelo que tá pendurado em mim, tá me incomodando. Toda expressão algébrica, achei. Toda expressão algébrica é representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis. Então, a gente pode ter um monômio, como ele pode ser representado apenas por um número, 1/2, menos 1/4, 3, 10, qualquer número, raiz quadrada de 32, qualquer número, apenas uma variável, x, y, z, a, b, c, ou menos x, menos y, mais a, menos a, não sei, ou por uma multiplicação de números que a gente estava vendo, né? 3x, 5x, menos 1/2 de y, e assim vai, tá?
em que a variável não esteja no denominador e nem no radical. Isso quer dizer, eu tenho uma fração que é 1/2 xy, né? Ou eu tenho uma expressão algébrica, ou um monômio que diz assim, ó, 1/x. Não, isso não pode, tá? O x, ou melhor, a parte literal, não pode ficar no denominador, tá? Ela obrigatoriamente tem que ficar no numerador. x/10, xy sobre 5, mn sobre 7. Bem tranquilo, tá? Então, isso é muito importante, tá, pessoal? E ele também não pode estar dentro de um radical. Por que ele não pode estar dentro de um radical? Porque vocês imaginem, eu pergunto para vocês, qual a raiz de 36? Vocês iam me dizer, 6, né, professora? Qual a raiz de 144? 12, né, professora? Qual a raiz de 100? 10, né, professora? O que vocês têm? Vocês têm um valor numérico exato. Aí eu pergunto para vocês, qual a raiz quadrada de m ao quadrado? Quanto é que vale o m ao quadrado? Professora, não sei, ele pode ser qualquer valor numérico. Eu posso atribuir valor para o meu m, eu posso dizer que o meu m vale 25. Aí o Richard vai dizer, não, o meu m vale 100. Aí a Pamela vai dizer, não, o meu m vale 64. Aí, não sei quem é que está aí, não sei se tem Felipe. O Felipe vai dizer, não, o meu m vale 225. O que eu vou dizer? Está errado? Não, não está, porque vocês podem atribuir qualquer valor para m que seja possível tirar a raiz quadrada. E aí, o que acontece? Eu tenho que aceitar várias possibilidades de resposta. Então, por isso que a parte literal não pode ficar dentro da raiz quadrada, tá? Porque senão eu posso atribuir qualquer valor que eu queira, tá? Então, são duas regrinhas quando a gente trabalha com monômios e expressões algébricas, que ele não pode ter numa fração no denominador, porque é a mesma coisa. Eu posso atribuir qualquer valor. 10 sobre x. Quanto é que é meu x? Não sei, professora, para mim vale 1. Para vocês têm aí o Ricardo. O Ricardo, para ele, vale 10. Pro fulano, vale 20. Então tá. A gente põe. Qual é o valor do X, professora? Eu vou dizer o que vocês quiserem. Aí eu vou ter 30 respostas diferentes, 30 respostas possíveis de serem aceitas. Então tá tudo certo. Não tem nenhum problema. Tá? Então são essas questões essas condições, na verdade, que não pode ter a parte literal no denominador e no radical. Tá? As expressões abaixo, qual é o monômio? Monômio. E aqui a gente tem embaixo um polinômio. É mais de um, né? Que a gente vai trabalhar também com ele. Tá? Expressões algébricas. Identifique nos monômios abaixo quais são os coeficientes da parte literal. Tá? Eu coloquei só para a gente relembrar, né? O coeficiente é o 7, a parte literal é b ao cubo. O coeficiente é o -1, e a parte literal, x ao quadrado e y. O coeficiente é o 0,9, e a parte literal, c elevado na quarta. Tá? Adição algébrica de monômios. Em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Essa operação é chamada de redução de termos semelhantes, é o que a gente tinha visto antes com vocês, tá? Aí, aqui eu até... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu ia fazer um sisteminha, acabei não fazendo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, turma, deixa eu só ver se eu consigo. Quero puxar um pouquinho. Por exemplo, aqui, todo mundo tá vendo que eu tô só querendo aumentar um pouquinho mais, tá? Então, aqui, por exemplo, mesma coisa que a gente fez, né? Termos semelhantes, aqui tudo certo, né? Todos têm XY na letra A, nenhum problema, né? Então, eu tenho 20xy menos 17xy menos 5
XY. Tá, todos são literais, então eu vou fazer 20 menos 17, que vai dar 3. 3 menos 5 vai ficar menos 2, XY. Não tem nenhum problema. Aqui, turma, eu só botei de propósito, por quê? Porque vocês têm ali um parênteses para a gente relembrar. Se vocês têm parênteses, vocês têm que fazer a regra de sinal, tá? Então, como é que ficaria essa expressão? Por exemplo, vocês querem falar? Eu posso eu tocando ficha. Fala. Tem duas formas de resolver, né? Ou eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, e depois eu faço a regra de sinal, ou eu já faço a regra de sinal e eu elimino os parênteses. Então, se fosse eu faria a regra de sinal, menos com menos vai ficar mais 2x, né? Menos com mais vai ficar menos x. Aqui, mais com menos vai ficar menos 3x. E mais com mais vai ficar mais 5x. Ponto. Tá? Achei, eliminei os parênteses, tá? E aí, eu posso literalmente resolver. 7 com mais 2, 9. 9 com menos 1, 8. 8 com menos 3. Isso? 5. 5 com mais 5, 0? Sim ou não? Sim? Concordam comigo que eu fiz? 20 menos 17 dá 3. 3 com menos 5. Ah, esqueci aqui, ó. Errei. Peraí. Vou fazer errado. Que não é igual. Menos 2. Aí. Tá. Aqui. Sim? E aí, aqui eu eliminei os parênteses, tá, pessoal? Pra gente dar uma relembrada. Menos com menos fica mais. Menos com mais fica menos. Mais com menos fica menos. E mais com mais fica mais. Então, 7 mais 2, 9. 9 com menos 1, 8. 8 com menos... Ai, fiz... Gente, a prof tá burra hoje. 8 com menos 3 dá 5. 5 com mais 5, 10. Vocês viram um erro e não me falaram, né? Errado. 10x. Tá? Multiplicação de monômios. Para multiplicar dois ou mais monômios, a gente tem que multiplicar os coeficientes entre si e multiplicamos as partes literais entre si. Peraí que eu quero ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá. Aqui e aqui. Sim? E aí? Como é que a gente faz? Estava fazendo outro quadratura. Para multiplicar nos dois ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos tem um negócio aqui, as partes literais entre si. Sim? Na verdade, escrevi errado. Sim? E aí, turma? Isso ficaria como aqui? A sobre 10? 10. E aqui? Aqui eu tenho que fazer... Deixa eu botar aqui. Isso aqui. Eu não consigo aqui. Tá. Isso aqui eu vou ter que ficar embaixo. Isso vai ter que ser igual a... Opa. Elevado a expoentes... Olha, ele não deixa eu colocar aqui. A elevado a... Ctrl C. Ctrl V. A o expoente 10. Tá? Eu tenho que ver aqui para fazer direitinho. E aqui vai ficar como? Menos com menos, mais, né? E aí eu faço A vezes A na quarta, vai ficar A elevado ao expoente 5.
Meu Deus, ele não tá deixando eu botar o 5 aqui. Olha, não era isso. Ele não tá deixando eu botar aqui, porque meu computador tá. Por que não deixa eu botar? Estranho. Vai elevado na quinta. O que mais? Deixa eu copiar isso aqui. Fica mais prático. A elevado na quinta. B e C na 3. A elevado na quinta. O B fica B, né? E o C fica quanto? Ao cubo. C ao cubo. Oi, nego. C ao cubo. Tá? E a divisão de monômios, que depois a gente também vai fazer a divisão de polinômios, tá? O que a gente tem? A gente divide os coeficientes entre si e as partes literais entre si, literalmente. E aí a gente já aprendeu isso aqui no ensino fundamental, como se fosse de mesma base, né? Potenciação, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, o que a gente tem? 12y elevado na quinta, dividido por 4y elevado ao cubo, né? Então, a gente vai literalmente fazer a divisão, como se fosse uma fração, a gente vai dividir a parte do coeficiente. 12 dividido por 4 vai ficar 3. E aí, a gente vai dividir a parte literal, porque elas são iguais, a gente só pode dividir quando elas são semelhantes, né? Y elevado na quinta, y elevado ao cubo. A gente aprendeu que conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou fazer I5 menos 3, 2. Então, 3y ao quadrado. Tá? Tudo bem? Aqui, turma, eu já fiz diretaço aqui também. Calcule o coeficiente. O que eu fiz aqui, ó? Que aí a gente já pode usar o método de simplificação também. Eu fiz aqui menos 32 ABC dividido por 8AC. Então, eu peguei o coeficiente, menos 32, dividi pelo mais 8, menos com mais fica menos. 32 dividido por 8 fica 4, tá? O que eu fiz aqui de propósito? O A com esse A, eles são iguais até em expoentes. Então, eu simplifico eles direto. Já simplifico eles, tá? Eu corto, como a gente diz, né? Simplifico esse A com esse A. O B só tem aqui, não tem aqui, então deixo ele. E o C, ele também é igual aqui. Ele tem, ó, o mesmo expoente que esse C aqui. Então, eu não preciso nem me preocupar. Eu já simplifiquei, eu já corto eles. E aí, a minha resposta desse coeficiente fica menos 4B, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Mais 40 dividido por menos 10, mais com menos fica menos, 40 dividido por 10 vai ficar 4, tá? Aí eu tenho x elevado na sétima, x elevado na quarta. O que a gente faz? Conserva o x, que é a parte literal igual, e diminui os expoentes. 7 com menos 4, 3. E o y ao quadrado é a mesma literal que esse y ao quadrado. Então, eles são semelhantes, são iguais até em expoentes. O que eu fiz? Simplifiquei. E aí, minha resposta fica menos 4x ao cubo. Tá? No B, dividir o monômio, 60x elevado na sexta y ao cubo, pelo monômio menos 12x na quarta y ao quadrado. Ao resultado obtido, ela adicionou o monômio. Então, ao resultado obtido, ela adicionou o monômio 7x ao quadrado y e obteve o m. Qual é esse monômio, pessoal? Vocês querem tentar fazer? Não? Tá. Alguém está fazendo? Não? Posso ir adiante, então? Então, o que eu fiz? Ó, ficou bem bagunçadinho aqui que eu fiz, que eu vou ajeitar depois. Eu fiz 60x na sexta y dividido por menos 12x na quarta y ao quadrado. Então, eu fiz mais 60 dividido por menos 12, mais com menos fica menos. 60 dividido por 12, eu achei 5, menos 5. X na sexta, x na quarta, né? Então, conserva o x e
diminui os expoentes. 6 menos 4, fiquei com 2. Mesma coisa, y ao cubo dividido por y ao quadrado, conserva a literal y e diminui os expoentes. 3 menos 2, ficou 1. Esse é o resultado. Aí ele pediu que nesse resultado eu adicionasse 7x ao quadrado y. Eu adicionei menos 5x ao quadrado y, que foi o resultado da divisão, mais 7x ao quadrado y, o meu resultado ficou 2x ao quadrado y. Tudo bem? Sim? Deixa eu prof entrar aqui. Tudo bem, turma? Sim. Relembraram o que a prof estava dizendo para vocês? Sim. Tá. Então, vocês viram que é bem simples, que na verdade vocês já sabiam o que era um monômio, vocês daqui a pouco já sabiam o que era um polinômio, e daqui a pouco vocês já sabiam como fazer a multiplicação e a divisão deles, tá? Então, isso era a minha parte que eu queria relembrar com vocês para semana que vem, na terça-feira, às 7 horas, a gente começar o conteúdo de terceiro ano, que é função polinomial. Tudo bem? Tá? O prof vai interromper a gravação aqui.